Olá, tudo bem? Eu sou o Rafa. Hoje eu vou falar com você sobre o medo. O medo. É uma coisa que é muito estranha. Normalmente, o nenezinho, ou quando ele começa a engatinhar, querer dar os primeiros passos, a criança não tem medo de nada. Não tem medo do Papai Noel no shopping, não tem medo do palhaço na festa de aniversário do amiguinho, não tem medo de cair. Tem um buraco enorme, ele está engatinhando, querendo andar, e se você não pegar ele, ele cai. Por quê? Porque ele não tem medo de nada. E aí, de repente, aquela criança, aquele nenezinho que era super corajoso, passa a ser uma criança medrosa. Vai no aniversário, aparece um palhaço com uma bexiga, a criança chora, tem medo. Vai no shopping, toda criança tirando foto com o Papai Noel, você vai levar seu filho lá, ele tem medo, chora e não quer de jeito nenhum. E você fala, por que esse menino está com medo? Porque ele começou a ter noção da realidade, do mundo, o que é estranho para ele começa a ter medo. Antes, para ele, qualquer coisa estava bom, ele não tinha medo de nada. E eu queria saber de você, como você está lidando com isso com seu filho? Porque a primeira coisa, o primeiro instinto que o pai tem é falar, isso é besteira, você está com medo do quê, filho? Pai, eu estou com medo de ir buscar água lá embaixo, no sobrado, lá no escuro. Não, acende a luz e vai, qual é o problema? Está tudo fechado a casa. Eu lidava dessa maneira com meus filhos. E depois que eu fui estudar, que eu fui me informar, que eu fui ler, eu percebi que o medo, para nós, é uma bobagem, mas para eles é real, existe. Ele sente medo, ele não quer ir lá, ele não consegue ir lá, ele trava. Então, o que nós temos que fazer? Aproveitar essa oportunidade, validar, falar, olha filho, eu sei que você tem medo, você não costuma ir lá embaixo sozinho, você tem medo do quê? Fala para o papai, fala para a mamãe, vamos conversar, abre uma janela, ele vai explicar para você do que ele tem medo, você vai desestimular o medo dele, que ele não tenha medo, mas de uma maneira que você passe confiança para ele, fala, olha, nós estamos aqui, a casa está fechada, está protegido, fique tranquilo, papai vai lá com você, aí eu pego o que você quer, mas você viu que não há motivo para não ter medo, não espere que ele no outro dia já vai sumir o medo dele e ele vai descer ou subir sozinho no escuro, não, mas já é uma grande coisa. Então, o que você deve fazer? Você deve pegar, encorajar o seu filho, acalmá-lo e demonstrar confiança, demonstrar que ele pode confiar em você. Isso é uma coisa muito legal. Em casa, eles tinham medo disso, de subir, descer a escada. Nós lidamos dessa maneira, hoje eles não têm mais. Em casa também tem um sótão, uma escadinha espiral que vai no terceiro andar, num quartinho de bagunça lá. O Mateus, nosso caçula, tinha muito medo de subir a escada sozinho. O Léo tentava estimular ele de qualquer jeito. Vamos, eu te levo, eu te pego no colo. E ele não queria. Eu falei, Léo, dá o tempo dele. Ele foi 2 degraus por dia, sozinho. Passou um tempinho, ele, pai, mãe, venham ver. Chegamos lá, ele falou, olha a minha nova conquista. Ele estava lá no sótão sozinho. E, a partir daí, ele perdeu o medo. Ele foi uma conquista dele e ele conseguiu. Existem outras coisas que ele tem medo e nós estamos respeitando o tempo dele e ajudando, encorajando. O Léo, meu mais velho, eu já contei isso num vídeo anterior. Ele sempre entregava para uma vizinha nossa aqui, tinha que atravessar a avenida. Um dia eu chamei ele e falei, Léo, cuidado filho, essa avenida aqui é perigosa, os carros descem muito rápido, então não tenta dar uma corridinha ou passar devagarinho na frente do carro achando que dá tempo, porque um acidente aqui pode ser fatal e nós te amamos muito e queremos que você se cuide. Ele passou a ter medo. Na próxima vez que eu falei, filho, vai lá, entrega lá. Ele, não, pai, eu não quero ir. Por quê? Não, eu tô com medo, vai que eu sou atropelado, vai que eu posso morrer. Filho, não precisa ter medo, precisa ter cuidado, se preservar. Então, por favor, não tenha medo. Claro, ele ficou com receio, eu tive que atravessar com ele 1 ou 2 vezes, mostrei e pronto. Novamente ele perdeu o medo e continua livre, atravessando. Então eu queria perguntar para você, como você tem feito com o medo do seu filho? O que você pode fazer para mudar? De repente, uma recompensa que você der para ele. Em casa nós trabalhamos dessa maneira. Filho, se você pegar isso daqui para o papai lá embaixo, eu vou te dar meia hora de televisão a mais, porque é cronometrado o tempo de TV em casa. Eles dão uma ressabiada e acabam indo pela recompensa. É uma maneira deles enfrentarem o medo.
Lógico, não é assim um medo absurdo. Às vezes quando eles estão com um medo que já foi algumas vezes, mas depois ficou com medo, aí você consegue com a recompensa fazer isso e de uma maneira que seja suave e ele vença o medo dele. Mostrei como estamos fazendo em casa e queria saber como você está fazendo na sua, se está fazendo certo e errado e se vai conseguir mudar e fazer do medo do seu filho um momento de união de vocês, de confiança. Espero que tenham gostado. Beijo.